É assim, como eu vou para lá às vezes assim no domingo alimentar. 200 caixas de abelha, xarope de 2 para 1. Mas assim, como você ainda tem poucas colmeias, é bom fazer 2 para 1. Porque quanto mais grosso for o xarope, mais tempo ele vai levar para fermentar. Entendeu? O período de umidade agora é muito alto, então elas querem, se pudesse alimentar com mel de ápis era bom. Grosso, né? Não tem como você comprar mel de ápis para alimentar. Mas faça um xarope de 2 para 1, que elas vão beber muito melhor, vão assimilar muito melhor, vão ter menos trabalho de evaporar a água, porque 2 para 1 vai ser mais açúcar do que água, né? E o xarope é o seguinte, você tem que colocar a água na panela, pode deixar a água ferver e colocar o açúcar ou coloca tudo junto, mas tem que ferver. Mistura bem, fica mexendo para diluir bem. Quando você vê que começou a borbulhar, ferver, você apaga o fogo. Quando ele amornar, deixa ela na panela, a panela aberta. Que vai sair aquele vapor, é a água que está saindo, evaporando. Aí você, quando ele estiver morno, bem morno, você pega, para cada litro de xarope, você espreme um limão inteiro. O limão, ele vai inverter o açúcar, ele vai tornar o açúcar mais assimilável para elas e ele vai fazer com que esse xarope não estrague rápido, não fermente. Por mais que elas não bebam logo, mas ele vai passar 2, 3 dias, não vai fermentar, entendeu? Um limão pequeno. Um limão médio assim para cada litro de xarope. Você pega, corta o limão, coloca uma peneira e espreme o limão na peneira para cair só o suco do limão mesmo no xarope. Você mistura bem, coloca esse xarope na garrafa PET e guarda na geladeira. E você pega e alimenta suas abelhas. Não tem negócio de, eu vou tirar o xarope da geladeira, eu vou deixar ele ficar natural aqui, porque está muito gelado. Não, pode colocar gelado mesmo, não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema nenhum. Olha, uma tarde como hoje, quem é que não queria um xaropinho gelado? Entendeu? Agora tu vai colocar xarope quente para abelha. Não tem nada a ver. Vai pegar gripe. Mel da ápis eu boto puro. Já o mel você não dilui com água, não. Eu já vi apicultor dizer, eu pego mel de ápis, diluo com um pouco d'água e coloco para alimentar melhor. Não, porque vai fermentar. Mel de ápis é colocado puro, não é colocado misturado. Então, 2 para 1, né? 2 de mel? 2 kg de açúcar. 2 kg de açúcar para 1 litro de água. Então, se você tiver com mel, você sempre calcula 2 para 1. Por exemplo, se eu botar 2 copos desse cheio de açúcar, eu boto 1 copo de água na panela, para fazer um pouquinho, né, para não sobrar muito, né? Ou seja, sempre o dobro de açúcar, né? Sempre o dobro de açúcar, nesse período agora de inverno, chuvoso. A umidade é muito verão alta. Chega o verão, pode ser 1 para 1. Mas agora elas gostam mais de xarope 2 para 1, experiência própria. Se você puder fazer, faça, né? Quando tem muita colmeia, é um problema. Fazer tempo, porque agora eu vou economizar mais, 600 ml para 1 kg. Já ajuda, já tá, 600 ml tem xarope. Agora é assim, aí tem pessoal que coloca algumas vitaminas, tem gente que coloca o pólen, aquele saborá que vocês viram ainda agora, coloca o saborá no xarope, aí você já tem que ter uma fonte de saborá, ou comprar de alguém o pólen, ou comprar o pólen de ápis no empório e amassar o pólen de ápis na peneira e diluir no xarope. Para cada litro de xarope você bota uma colher de sopa cheia de pólen de ápis. Se for pólen de ápis, né? Você molha ele na peneira e passa na peneira assim com a colher, que ele dilui todinho, aí você mistura no xarope. O problema do pólen no xarope é que pode chamar forídeo. Caso elas não bebam logo, ele vai estar exposto ali na vasilha e pode chamar forídeo, né? E aí também tem algumas pessoas que usam o Vitagold, né? O Vitagold é para tudo, né? Como diz. O Vitagold, para cada litro de xarope, 5 gotinhas de Vitagold. Vitagold é um complexo vitamínico, né? Eu uso, chama, pode usar? Não chama. Vitagold eu não prestei atenção não se chama. O que pode chamar é o saborar o pólen, né? No xarope. Não chama. Mas assim, aí você tem um bombom de pólen, que você pode fazer o bombom de pólen, que é a coisa dá mais um pouco de trabalho você fazer. A gente vai ter uma aula sobre isso aí, são os métodos de fortalecimento de colmeia. Já aprender a fazer bombom de pólen, aprender a fazer diversos tipos de xarope, fazer o alimento seco para ela, vários tipos de fortalecimento, disco de cria, troca de lugar. São métodos de fortalecimento para você fortalecer as suas colmeias, para elas chegarem no mês de julho, beleza, para fazer mel. Senão vai chegar o verão, elas ainda vão estar fracas, aí vão ficar fortes só com as flores, aí vai chegar final do ano, vai ter só um pouquinho de mel.
Então se você fizer um manejo nas suas colmeias, um manejo mesmo certinho, você consegue produzir mais mel. Só que ainda tem o seguinte, pessoal, vocês têm que lembrar que se vocês estão começando a criar, sua intenção com as suas abelhas é multiplicar. Então você não pode pensar em mel. Pelo menos nesse ano, no outro ano ainda não. A não ser que você pegue uma grana e compre. João, eu quero 50 caixas de uma porrada só. Na hora. Eu entrego pra você na casa de vocês. Quanto é o desconto? Aí você, não tem, para aluno tem desconto. Agora tu faz assim, porque assim, ó, as colmeias que estão sendo multiplicadas durante o ano, divididas, se você conseguir alimentar certinho, você pode a cada 4 meses fazer a multiplicação, né? Não são todas que vão estar boas, mas vai ter colmeia que sempre vai estar boa. E essas colmeias, você não pode esperar mel delas não, você está trabalhando com multiplicação. Depois que você tiver, vamos dizer, 20 colmeias, você separa 10, então essas 10 eu não vou multiplicar, essas 10 é só para produzir mel. As colmeias que são para produção de mel, elas não são multiplicadas nenhuma vez no ano. E aí elas são alimentadas de maneira diferente? São alimentadas também no inverno, mas não são multiplicadas. Quando chega o verão, o alimento delas é diferente. xarope também. Não, xarope normal. Se quiser fazer 2 para 1, no período faz também. Só que contando, quando chega o mês de julho, que começa as floradas, você para de dar o xarope. Entendeu? Essas colmeias você não multiplicou nenhuma vez no ano. É todo tempo colmeia matriz. Então quando chegou você alimenta ela. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, quando tiver período chuvoso. Quando chegar mês de julho, que você sabe que é o verão que está começando, você para de alimentar. Se ela tiver melgueira, se você não tiver tirado a melgueira, e você olhar e ela estiver armazenando esse xarope na melgueira, você esvazia as melgueiras todas, deixando os potes lá intactos, não esmaga os potes, esvazia as melgueiras e deixa ela lá, sem alimentos, sem xarope, que aí elas vão fazer de flor. Porque senão elas vão fazer, aquele mel que você alimentou vai estar lá, a melgueira cheia, entendeu? Não vai ser mel, vai ser mel de açúcar, né? Se você fizer o teste, vai dar lá como mel falso. Então é assim, pessoal, então ou você se dedica primeiramente à multiplicação, não adianta você começar a criar, eu quero multiplicar, eu quero tirar mel já esse ano, quero produzir próprio, quero fazer tudo. Pode. Minhas colmeias estão aí mesmo para vender, quem quiser comprar, entendeu? Mas é aquele negócio, você tem que, se você ainda tem poucas, bote uns 2 anos aí para você ficar só multiplicando. Você multiplicando, vai aparecer um amigo seu que faz o curso, pô, eu queria comprar uma colmeia, você às vezes está aperreado, pô, já vendeu uma colmeia da minha, pronto, você já vende uma colmeia sua, entendeu? Você pode se dedicar a ser produtor de enxames, como o cara lá, o Ezequiel lá, que ele falou que multiplica aquele tanto lá, mas não sei se ele multiplica mesmo, mas ele só produz enxame para vender. E outros que eu conheço, vários outros, produtor de enxame, todo tempo tem gente querendo comprar enxame. Por hobby. Hã? Tem, quando eu disse 80, eu disse quantas lá? 87. 87, ninguém entendeu, ficou uma incógnita, ninguém entendeu como é que ele faz todas essas colmeias, né? Pois é, tem um cara que entrou lá no YouTube dele lá e sacaneou com ele. Mas aí dá para você alimentando, alimentação, aí você tem que observar muitas coisas quando você está se dedicando só em alimentação, você tem que observar como é que está a rainha, se elas não estão só armazenando alimento, se elas estão armazenando muito alimento em canto errado, diminuindo o espaço para a postura. Às vezes elas enchem de alimento e não fica nem espaço para a rainha desovar. Aí você já tem que fazer um manejo ali, colocando aquele mel para cima, colocando módulo, para abrir espaço para o ninho, para a rainha fazer postura. Eu posso mexer nisso, tem uma lá que eu estou invocada. Só armazena alimento e a postura é pouca. Aí tem que fazer um manejo. Tá bom. Levantar esse ninho onde está o alimento e colocar um sobreninho ali, para abrir um espaço lá no ninho. Aí suspende um pouco o xarope, diminui a quantidade de xarope para ela começar, para a rainha ver que tem espaço para ela desovar. Que a função da operária é armazenar. E quando tu estiver dando xarope, elas estão armazenando. Mas eu não posso mexer ali, tirar um daqui, outro daqui, para ir clareando ali? Pode. Com a seringa, você vai esvaziando alguns potinhos, botando numa garrafinha esse xarope que está armazenado. Quando secar o potinho, você vai com a tesoura ou com a faca e vai tirando ali eles, com todo cuidado. Pode pegar um palito, desses palito grande assim, enrolar um algodão na ponta, fazer um chumaço, enxugar, aí tirar. O problema é não ficar o melado, entendeu? Não pode querer fazer isso e deixar tudo melado,
Porque senão vai ser um prato cheio para atrair forídeo. Tem que lembrar do forídeo. Vocês ainda não viram o forídeo, mas vocês vão ver o forídeo. Eu já vi, só assim com eles. Nesse período agora, como não tem, assim, a gente não está fazendo multiplicação, não está, mas ele sempre está por aí. Eu tenho lá, de vez em quando aparece forídeo lá nas minhas. Tem casos que você não mexe, melhor nem mexer. Deixa aqui. Deixa quieto, às vezes você tenta mexer. O forídeo é um negócio incrível. Tem vezes que você mexe e faz piorar, para querer limpar. Eu tenho descoberto agora, dos tempos para cá observado, já perguntei de outros meliponicultores assim, né, bem, que estão criando mesmo assim, no manejo mesmo. Tem enxame, tem enxame de abelha que o forídeo desovou dentro do pote de alimento, do pote de pólen, e elas conseguem fechar aquele pote de pólen. Tipo, eu não sei se elas regurgitam alguma coisa lá dentro, que morre tudinho lá dentro do pote, as larvas morrem todas. Eu já tenho encontrado potes com larva de forídeo morta lá dentro. E depois elas mesmas limpam aquilo ali tudo. Então elas têm o forídeo ele evoluiu junto com elas. Há milhões de anos o forídeo também existe. Enquanto existe abelha, existe forídeo, né? Então o forídeo não é uma coisa. Então elas já desenvolveram alguns métodos de autocontrole de forídeo. O problema é que muitas vezes nós, meliponicultores, queremos mexer com a intenção de ajudar e faz prejudicar mais. Então tem casos que eu olho assim, tá com forídeo, se eu ver que ele não tem desovar, o forídeo às vezes ele está vivendo lá dentro, ele está morando lá com elas, mas não desova. É igual o traficante aqui. Exatamente. Morando ali do lado. Mora ali, fala contigo, e aí vizinha e tal, sabe que tu é da área ali, tudo, não mexe não. Esse forídeo aí, você combate ele com vinagre, é isso aí? Tem vários métodos de combater ele. O com vinagre, ele tem uma faca de dois, como diz, né? De dois legumes, né? Legumes. O vinagre ele pode tanto combater como ele pode chamar mais forídeo para dentro da tua caixa. Aí tu tem que saber como é que tu vai usar esse vinagre dentro da caixa. Porque, pessoal, qualquer literatura dessa que vocês peguem aí, vocês vão ver controle para forídeo, isca de caça-forídeo. Até na apostila eu coloquei, né? Na apostila eu também coloquei. Mas não é para vocês seguirem aquilo agora, porque vai ter um módulo para isso aí. O forídeo, o vinagre, por exemplo. Se eu coloco chama de caça-forídeo, eu coloco dentro da colmeia o caça-forídeo, para pegar aqueles forídeos que estão dentro da colmeia, eu pego aqueles forídeos que estão dentro da colmeia, mas eu também chamo o forídeo de fora para dentro da colmeia. Porque o de fora também vai sentir o cheiro do caça-forídeo. Entendeu? Para eu administrar o caça-forídeo dentro da colmeia, eu tenho que confinar a colmeia, eu tenho que fechar a colmeia, ninguém entra e ninguém sai. E aí o caça-forídeo vai pegar apenas os forídeos que estão dentro da colmeia. Se você sair espalhando caça-forídeo, você vai pegar forídeo, não vai acabar nunca forídeo. É pegando e vindo mais, pegando e vindo mais. Muitas vezes acontece isso, entendeu? Então para forídeo tem vários métodos, você tem que confinar a colmeia, você sopra, de noite você vai lá, aí tem que ter um trabalhinho. Infelizmente, todo mundo que vai entrar nessa área da meliponicultura não tem para onde correr, pessoal. Eu, com esses 20 anos, eu perco colmeia para forídeo, hoje ainda. Não existe quem diga assim, todo mundo vai perder um dia colmeia para forídeo. Só que vai chegar uma época que você não vai mais perder tanto. Né? Você vai ter uma prática, um manejo, que você vai conseguir, só com o seu olhar você vai ver se você mexe ou não mexe. Como eu às vezes levanto, que eu estava falando agora, eu abro a tampa, às vezes eu vejo um forídeo ali, mas aí eu olho a movimentação delas. Eu vejo que tem muita abelha dentro da colmeia. Se tiver muita abelha dentro da colmeia, o forídeo pode até estar ali, mas ele não desova. Porque para ele desovar, ele tem que ficar paradinho lá. Aí ele sai tipo um ferrão, um canudo, onde ele injeta para desovar. Tendo muita abelha, ele não consegue ficar paradinho. É todo o tempo a abelha circulando, ele fica só rodando ali até que ele sai fora. Entendeu? Então eu vejo se a colmeia está fraca. Aí eu vou ver, não, aqui o forídeo vai desovar mesmo. Se eu olho, ele está só lá dentro. Se eu olho, já tem larva lá. Cada jeito é um manejo que você vai fazer. Então, forídeo tem uma aula muito grande sobre forídeo, que é o principal, né? A gente vai estudar sobre todos os outros inimigos dela. Mas o que faz você perder colmeia é o forídeo. Nenhum outro faz.
A moscona, que é a mosca soldado que chama, ela desova, mas a larva dela fica só no fundo. A larva dela dificilmente sobe para consumir disco de cria, consumir disco de pólen. A larva dela fica no fundo da caixa, morando ali. É prejudicial sim, mas não é uma coisa que mate. O que extermina é o forídeo, né? A abelha-limão, que eu falei, não tem, aquilo que eu falei mesmo, só você estando presente. Mas o forídeo ele é silencioso. O forídeo você olha um dia, sua colmeia está forte, linda, maravilhosa. Você nem mexeu, não está alimentando, está tudo legal, você está despreocupado. Quando você olha, se você vai abrir, chega a estar assim, olha, lá dentro. Só o mingau, como diz. Eu chorei quando eu vi uma bem forte, que eu voltei lá, tá? Chorei. Então é assim, não tem, você vai ter método. Mas assim, todo mundo um dia vai perder colmeia para o forídeo. Então você não pode ficar com pena, querer desistir. Teve um período da minha vida que eu quase não desisto da minha ponicultura. Porque foi um período assim que eu tive tanta perca, mas tanta perca. E também por causa da minha, assim, na minha ambição, de muitas vezes você querer multiplicar a colmeia fraca. A colmeia não está naquele ponto de divisão ainda, está fraca, não está boa. Porque você pode dividir uma colmeia fraca. Você tem uma colmeia, você pode dividir ela fraca, mas você tem que ser babá dela até ela se fortalecer. Dar o bombom de pólen, botar o xarope, fazer um monte de coisa que você vai fazer a função daquelas operárias que não tem ali naquele momento, né? Mas assim, às vezes você não tem esse macete ainda e você quer multiplicar e o forídeo ataca. O seu Jorge foi um lá, né? O seu Jorge ele começou a criar lá no Armando Mendes. Aí ele começou a criar, comprou, parece que foi 3 caixas, 2 caixas de milho. Com poucos meses ele estava quase 20 lá já. Colmeia fraca ele botava para dividir. Só que a Jupará ela é uma abelha doida para trabalhar. Ela trabalha mesmo, e só que assim, ele dividia as colmeias fracas, né? Até aí tudo bem, beleza. Tava lá, ele tinha um quarto de alvenaria, um janelão bem grande, e elas ficavam dentro desse quarto, né? Assim, com as prateleiras, e elas saíam por esse janelão. Aí a mulher dele não teve o que fazer, ganhou um pinto e botou o pinto para morar lá dentro do quarto. Aí o cocô do pinto com a ração azeda do pinto, azedou, chamou o forídeo, perdeu as caixas tudinho. Tacou todas, porque o forídeo veio que as caixas estavam tudo fracas. Estavam até indo, mas como botou o bicho lá que não tinha nada a ver, né? Mas botou lá dentro do quarto, não é você criar na sua propriedade, senão vai dizer, ah, você não pode mais criar nada. Não existe João, isso, entendeu? Você falou que a colmeia produtora de mel não se multiplica, não é para fazer multiplicação. Você pode fazer, se você quiser, você pode fazer no final do ano, quando você tirar a última safra de mel, você pode fazer uma multiplicação dela. Tá, e se que ela é como ficar forte demais, não tem problema? Não, se ela ficar forte demais, ela vai fazer aquele processo que eu falei. Elas vão, a metade da população vai nidificar em outro canto. Tu vai preservar o teu ambiente, tu vai liberar enxame para a natureza. Se tu tiver caixa vazia, elas podem nidificar na caixa vazia, entendeu? Isso tu não vai nem perceber. Tu nunca vai saber que a tua caixa ela está soltando um enxame. Tu vai saber que tu vai encontrar alguma caixa vazia no teu meliponário que ela está começando a ser habitada. Mas dificilmente tu vai saber de onde é que elas estão vindo, de qual é a caixa que E elas aí estão pode vindo. deixar normalmente então a caixa ser Deixa habitada. quieta lá, não mexe nela. Então é melhor conservar umas vazias. no Sempre é bom ter meliponário. caixa vazia. Sempre é bom ter caixa vazia, porque ela vem a frisiomelita também, para nidificar. Então, quando as suas colmeias que são só produção de mel, quando chega no final do ano, que você tira a última safra de mel, vamos dizer em novembro, que dezembro já está chovendo, né, às vezes, nesse ano está tudo diferente. Né? Mas às vezes você tira em novembro a última safra de mel, você vê que ela está super forte, você multiplica. Ou então você nem tira mais esse último mel, multiplica ela e já deixa a filha com aquela melgueira lá. Que aí você não precisa nem alimentar aquela filha. Você deixa a filha com aquela melgueira, com aquele mel. Geralmente o pessoal do interior faz assim, uma vez no ano. O cara cresce o olho e não vai querer deixar o mel. Mas assim, você pode multiplicar uma vez no ano, aí coloca o xarope e tudo. Mas assim, durante esse período do restante do ano todinho, você não multiplica mais ela. Ela se mantém forte o ano todo, ela vai ser doadora de material para suas outras colmeias. Você sempre vai ter essas colmeias fortes, elas vão sempre doar algum material de urgência, assim, metade de um disco, um pouco de cera, um pouco de campeira. Essas colmeias que já estão fortes, já tem anos já, elas correm o risco de
Outros atacarem ela ainda, o corídeo. Geralmente essas colmeias de anos é mais difícil ele atacar, mas é como eu estou falando, não é impossível, ele ataca. Mesmo como eu estou falando, né? Mesmo você não fazendo nada na colmeia, ele pode vir silenciosamente e atacar. É uma coisa assim que... lei da natureza, como eu disse. Ele vem, ele pode vir, entendeu? É muito mais difícil, claro, uma colmeia que foi dividida ser atacada. É muito mais fácil a colmeia que foi dividida ser atacada do que uma colmeia zona matriz, zona que você não divide, né? E ela tem muita abelha. Como é que você não divide? Ela tem muita abelha todo o tempo. Então não tem como. Quantas abelhas numa colmeia dessa? Ah, ela é forte, ela é 4.000 abelhas, 3.000 abelhas. Colmeia foda. Dependendo da espécie da abelha, né? Por exemplo, as captotrigonas passam de 10.000 abelhas. Jupará é 800 a 1.500 abelhas. Boca de renda, 2.000 a 3.000 abelhas. Quanto menorzinhas as abelhas, mais populosa, né? Quanto maiores as abelhas, uruçu-boi, por exemplo, é 1.000 abelhas, no máximo 700 abelhas. Mas é assim, boca de renda populosa mesmo, é muito populosa. Não tem uma assim que eu possa... Eu tenho que ver depois um outro dia para mostrar para vocês. Eu sei que é uma colmeia mesmo assim, populosíssima, né? Mas não tem porque as colmeias sempre estão se dedicando a multiplicar. Sempre está se dedicando a multiplicar. Mas como eu vou às vezes no interior, que eu vejo gente que cria no interior, que faz aquele sistema de só tirar mel uma vez no ano, que nunca multiplica, as colmeias são extremamente fortes. Porém, quando chega naquele determinado mês, setembro, outubro, abre lá. Viram aquele vídeo lá? Do cara lá em Belém, lá no Pará, lá em Cidade de Salinas? Aquele vídeo que postaram, o cara abrindo a colmeia dele lá, o troncozão com o ferro de cova. Abriu ali. Como é que ele vai tirar o mel daquela colmeia ali? Porque o cara não filmou. Ele vai meter a faca ali, arrancar aquilo ali inteiro, jogar numa bacia, espremer, geralmente ali perto mesmo. Enquanto ele está fazendo isso, aquilo ali está tudo exposto, o florídeo já está ali no ambiente, ele vai espremer tudo aquilo. Na hora que ele arrancou aquilo ali, veio igual um chuveiro, o mel veio escorrendo lá de dentro, já ficou uma poça de mel lá dentro. Aí depois ele vai virar aquilo ali, ele faz um buraco ali, para ele escorrer aquele resto daquele mel. Aí depois ele bate aquilo ali, calafeta com barra aquilo ali. Aí poucos meses depois que ele vai olhar, a abelha dele foi embora. Ele fala que a abelha dele foi embora. Mas não foi embora não, o florídeo entrou ali, atacou, matou tudo. Ele não viu, não faz nenhum tipo de manejo, entendeu? Aí é isso que acontece no interior. A colmeia pode ser forte como for, mas se for, né? Ah, na tua andança, tu já viste alguém mudando a cabeça em relação a isso? Já De criar no tronco? de criar assim, fazer o manejo correto. Não, se a pessoa tiver assistência, tem muita gente no interior que criava nos troncos e hoje não criam mais, criam nas caixas, né? Porque vê que a caixa é muito mais fácil o manejo. O mel vai ficar só na melgueira, vai ter mel lá no ninho, mas o que ele vai tirar é mais da melgueira, os filhos ele vai poder dividir. Com tronco não, você só divide se for arrancando os filhos com a mão ali. Processo muito invasivo, vai sempre esmagar. Então, criação no tronco, que chama criação rústica, ela não é mais usada. É usada sim, para a família tirar mel, mas não para vender. Para você comercializar o mel, isso aí nesse tempo, como diz, nesse tempo já passou, já evoluiu. Mas o que eu estou te perguntando é isso, mudou a cabeça de alguém ou se nega a mudar? Não, muitas pessoas não querem mudar. Mas geralmente é pessoas que, é pessoa preguiçosa, pessoa que não tem a visão, né? Que está fazendo aquilo ali já desde o avô dele, já fazia aquilo ali daquele jeito. Aí vem um cara, que esse cara aí novo quer saber me ensinar a mexer com a abelha, que eu já tô... Meu bisavô já tirava mel assim, mas não vai passar daquilo. É um mel que ele nunca vai vender com preço bom. É um mel que eu nunca vou poder comprar dele, lá pro meu entreposto. Ele nunca vai poder, porque já é um mel que já vai vir contaminado para mim. Vamos preparar. Aí muita gente no Manaquiri, Manacapuru aqui, eu já tenho conversado, já mudaram, né? Vão mudando, aos poucos vão mudando para caixa padrão, caixa padrão. O IMPA prega muito, caixa modelo IMPA, mas não é como eu falei, né? Não é caixa modelo IMPA que teve algumas adaptações de pesquisadores do IMPA, inclusive o Dr. Kerr, teve lá uma parte do Paulo Nogueira Neto, mas é uma caixa que vem há 50 anos sendo estudada. Há 50 anos vem sendo pesquisada, então já foi comprovado que dá certo. É a caixa que dá certo, entendeu? Não adianta você criar em caixa comprida. Você pode criar para você ver, você vai ver
a colmeia lá com vidro, tudo para exposição, mas para manejo, facilitar o manejo, tirar o mel com higiene, fazer a multiplicação, é a caixa alçada vertical. Caixa alçada, alças, entendeu? Caixa alçada vertical. Você pode crescer a caixa, tanto que a abelha cresceu, você pode crescer. Pode colocar melgueira, se você não quiser tirar o mel. Por exemplo, está tendo florada, está tendo muita flor. Eu não tenho tempo, eu estou trabalhando direto, não estou tendo tempo de tirar o mel, minha colmeia está cheia de mel. Eu coloco uma melgueira a mais. E vou colocando melgueira, deixo para tirar só no final do ano. Entendeu? Eu não me preocupo. E já no caixote diferente, não tem como você fazer nada disso. Então não tem. Quem quer criar hoje de forma técnica, tem que ser na caixa alçada. Essa caixa comprida, ela é influência nordestina também. Que os nordestinos criam nessa caixa comprida. Até hoje tem pessoas que não querem mudar. Tem pesquisadores ainda hoje que pregam que a caixa comprida é melhor. Mas não é, para manejo mesmo, não tem. Eu tenho algumas colmeias de caixa comprida lá, mas assim, eu não mexo também, né? Eu não mexo, fica lá com reserva minha para eu coletar alguma coisa dela. Mas para você estar trabalhando viavelmente, multiplicar a sua criação, aumentar a sua criação, tirar o mel, é a caixa alçada. Aí a moça perguntou ainda agora para mim quais são as partes da colmeia. Eu passei no slide para vocês, que é ninho, sobreninho e melgueira, né? Pode ver onde eu estava falando, mas eu vou acrescentar mais. Todas as caixas estão com ninho e sobreninho, tá? Por que foram tiradas as melgueiras? Porque período de inverno, como não tem flor, essas melgueiras elas ficam inúteis na colmeia. Elas vão ser aí, elas não vão trabalhar na melgueira, porque não tem o que elas armazenarem na melgueira. E essa melgueira vai atrapalhar a colmeia na termorregulação dessa colmeia. Elas vão trabalhar muito mais para regular a temperatura, a colmeia tendo melgueira. E outra coisa, a melgueira na colmeia, pode entrar algum inimigo, algum invasor e ficar lá escondido na colmeia, dentro da melgueira. Então as colmeias que a gente está trabalhando, sempre a gente tira a melgueira para reduzir o tamanho, que é para o disco crescer melhor. Quanto menorzinha a caixa, mais rápido você vai fazer a multiplicação. Quanto mais espaço, tem gente que transfere um enxame bem pequenininho e coloca logo todos os módulos, é errado. Se você puder colocar só um módulo logo de início, e ela couber só no módulo, você deixa só um módulo. Quando você faz uma transferência, vamos dizer, do tronco para a caixa. Se você abre um tronco e tem pouquinho filho, e esses filhos só encherem um módulo desse, você deixa só um módulo com a tampa. Apenas um com a tampa. E pronto. Olha só. Aqui vieram pegar, olha só. Mas é um chamaforídeo, olha só. A sorte é que não está tendo ataque de forídeo, ó. Mas acho que foi da aula passada, eu não sei, que ficou aqui o pólen, olha só. O pólen até secou, ó, desidratou todinho, ó. Mas olha só. Não deu forídeo, que eu não tenho visto forídeo, graças a Deus. Entendeu? E outra coisa também que chama muito forídeo, pessoal, é sítio. Que é muita fruteira caindo, muita fruta, cupuaçu, manga. Se você tem frutíferas no seu terreno, você tem que todo o tempo estar limpando, não tem que deixar apodrecer. O meu aqui no Iranduba, onde eu estou criando agora, dois meus, né, que eu estou criando agora, tem duas mangueiras. Ele está embaixo de duas mangueiras. Aí, chega na época da manga, eu sofro lá, porque parece forídeo. Parece forídeo, tem que estar todo o tempo, toda semana fazendo limpeza, virando aquelas folhas, varrendo, fazendo fumacinha mesmo por ali por perto, para ver se espanta um pouco eles. Então você tem que fazer assim, ambiente arejado, isso é manejo, né, que eu estou falando para vocês. Ambiente arejado, limpo, se tiver uma frutífera tem que estar fazendo a limpeza, porque o forídeo é uma mosca, né? Pseudócera, a família da mosca, então tem que estar fazendo essa limpeza. Mas é isso que eu estou falando. Então essa alimento a gente coloca no cantinho aí para elas, e aí a caixa menor ela vai crescer mais rápido. Por exemplo, se eu quiser não multiplicar mais essa caixa, eu deixo ela em repouso aí, só vou colocando alimento, quando chegar mês de julho, eu acrescento a melgueira. Aí eu paro de alimentar, aí eu vou saber que tudo que elas fizerem na melgueira não é de xarope, porque eu já parei de botar xarope, é mel mesmo, entendeu? Para você ter suas colmeias sempre fortes, você geralmente não tira o mel daqui de baixo não, você tira só da melgueira. Sempre vai ter reserva para ela. Mas nosso negócio é tirar tudo, né? Quando eu olho, que eu abro ali o sobreninho, que tá embaixo ali pote, eu sugo tudo ali, não tem jeito.
Mas é isso daí. Aí, assim, quem puder ir começando, não é que eu esteja fazendo comercial, eu tô igual o Ezequiel lá, eu tenho que ver minhas comércios para ver o que eu tenho lá para vender. Mas tem outros amigos que vendem comércio, mas se vocês puderem ir comprando, vão pelo menos uma colmeia, para irem metendo a mão na massa, irem aprendendo, senão vai ficar igual algumas associações aí que eu já vi, que o cara é associado, mas não tem nenhuma colmeia. É associação cria abelha, associação dos criadores de abelha, mas o cara não cria nenhuma abelha e é associado. Entendeu? Aí não pode. Tem que ter abelha. Você tem que ter uma colmeia na sua varanda. Não tenha desculpa de dizer que eu moro na cidade. Não, meu amigo que mora na Cachoeirinha lá, que tem as colmeias excelentes lá. Na Cachoeirinha. Então não tem essa desculpa, porque ela vai voar. Tem gente no meio da cidade grande, aí em São Paulo, na grande São Paulo, que tem na varanda, nos prédios. A abelha nas suas varandas, né? A jataí, que é uma abelha minúscula. E ela consegue achar ali alimento, né? Então vão vendo quem é que tem para ir adquirindo. A gente vai ver se a gente consegue aí, sei lá, eu estava pensando até em fazer aí um bingo para a gente vender colmeia aí para comprar. Leilão, rapaz. Rifa. Ou ver se aparece um patrocinador aí para doar, né? Também. Aí. Mas vai aparecendo, né? Vai tendo, né?